Agradecemos ao Pai por esse dia. É maravilhoso estar na Tua presença. E junto com a criação, nós erguemos as nossas vozes em louvor a Ti. E pedimos que o Senhor receba essas canções que nós entoamos. Agradecemos também, Senhor, porque o Senhor nos deu a Bíblia. Nos deu a Tua palavra escrita. E ela é absolutamente relevante para todos os assuntos da nossa vida, como esse que nós vamos tratar hoje. Nós pedimos pela iluminação do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, e que o Senhor também me conceda graça, direção, luz, para que eu venha retratar a Tua palavra com fidelidade, sem dizer algo que o Senhor não tenha dito, mas também não deixando de afirmar aquilo que o Senhor afirma, mesmo que não seja popular nos nossos dias. Dá essa firmeza, Senhor, a todos nós, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu falei que nas 2 semanas nós iríamos tratar algumas questões pouco mais centrais, relacionadas ao dia a dia, e hoje nós vamos tratar essa questão aqui, que vão já colocar aqui para vocês verem, né? A gente vai tratar de revolução sexual e cosmovisão cristã. A maneira como o tema foi colocado já diz muito sobre o que a gente vai falar. Nós estamos falando que há um evento conhecido como revolução sexual, que os irmãos, alguns já conhecem, mas há também uma cosmovisão sexual cristã, isto é, há uma conduta sexual estabelecida pela Escritura, que Deus requer do seu povo de um modo especial. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que não apenas dos povos do Senhor, mas de toda a criação. E nós vamos tentar mostrar isso. Mas eu quero, introdutoriamente, falar para vocês que há 2 revoluções que formaram o Ocidente, ou que pelo menos deram uma cara ao Ocidente como nós conhecemos. A primeira é essa que vocês têm aí, é a chamada Revolução Francesa. Ela aconteceu em 1789, e ela é distinta de outras revoluções, né? Você que estudou um pouquinho de história poderia falar, mas por que você não falou da americana, da inglesa? Porque essa revolução ela tem um caráter singular. Ela é chamada de uma revolução dessacralizante. Foi a primeira revolução que aconteceu na história em que se tentou tirar a religião de cena. Você tem outras que aconteceram. Você tem a que aconteceu nos Estados Unidos, tem outras que aconteceram na Inglaterra, mas em todas elas a religião tinha um papel importante, a religião teve até um papel significativo e de liderança. Mas aqui foi a primeira vez em que se promoveu uma revolução, em que em vez deles entronizar Deus e estabelecer as Escrituras, eles estabeleceram uma nova deusa, a deusa da razão. Então, essa revolução, ela é essencialmente política, mas ela teve ela afetou demais a cultura e produziu hoje mais ou menos a cara que nós temos no mundo hoje, onde os estados, nações têm uma mentalidade secularizada, separada da religião, e inclusive em alguns casos vendo a religião até como algo negativo. Isso é uma marca dessa revolução. A segunda é essa aí, a revolução sexual, da qual nós queremos falar hoje. Ela tem o seu marco ali na década de 1960, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Essa revolução, ela é uma revolução que não se propôs mudar a política, ela queria mudar a cultura, mas os seus tentáculos também acabaram chegando à política. Então eu trouxe uma definição para a gente tentar caminhar. Eu coloquei que a revolução sexual é uma perspectiva social que se opõe aos padrões tradicionais judaicos cristãos de comportamento relacionados à sexualidade humana. Então a revolução sexual ela se levantou como um grande movimento, um movimento social para questionar e derrubar toda aquela cultura judaico-cristã que
que ajudou a formar o Ocidente, especialmente na área da sexualidade. Então, para eles, a ética sexual cristã, essa ética sexual cristã que formou o Ocidente, ela é medieval, ela é sufocante e é também inimiga do prazer. A revolução sexual também propôs retratar o sexo não como algo moral, mas como algo amoral. Essa é uma grande marca. A cultura judaico-cristã sempre retratou a conduta sexual como sendo algo moral. Isso é, você pode ter uma conduta sexual correta, você pode ter uma conduta sexual errada. Então a revolução sexual muda esse discurso e eles propõem que o comportamento sexual é amoral. Isto é, você não faz juízo de certo e errado em conduta sexual. A conduta sexual é algo tão amoral como a cor da meia que você escolhe para ir trabalhar todo dia. Você não está ali escolhendo em termos de certo e errado, mas simplesmente em questões de preferência. Então eles tentaram tirar esse aspecto moral e transformar em amoral. Uma outra coisa, irmãos, é que a revolução sexual, ela tornou o sexo como um fim em si mesmo. A ideia de que se deve remover todos os limites e a sexualidade não sendo mais uma união de corpos e de alma, mas simplesmente um fim em si mesmo, com busca de um simples prazer. E essa mentalidade, irmãos, modelou o mundo inteiro. Papel do homem e da mulher, questões relacionadas à gravidez, aborto, estrutura familiar, pornografia, essas relações de namoro, cortejo, as perversões sexuais que passaram a ser incentivadas, a gente poderia dizer que é a maior revolução que já aconteceu na história da humanidade, porque ela modelou o mundo inteiro. Se vocês forem pensar, a maioria das controvérsias que nós enfrentamos hoje na história estão relacionadas à revolução sexual. Questão de gravidez de adolescentes, divórcio, aborto, feminismo, o papel do Estado na formação dos filhos, até onde deve ir, questão de inseminação, doação de esperma, pornografia, os movimentos LGBTs e o chamado casamento homossexual. Eu estou fazendo essa aspas de propósito, porque de acordo com a Escritura não é casamento e não é o Estado que define o que é o casamento. A definição de casamento é anterior à existência do Estado. Mas essa é a marca da chamada revolução sexual. Pois bem, quem são os mais afetados por ela? Isto é, nós vamos investigar agora os grupos que têm mais sido afetados e até sofrido com os efeitos da revolução sexual. O primeiro grupo são as mulheres, ironicamente falando. E eu falo ironicamente porque as pessoas que se levantaram na revolução sexual, elas se levantaram com um discurso de que a mulher deveria ser mais valorizada e a mulher não era. E eles vinham para tentar reverter essa situação, mas nessas tentativas eles acabaram colocando a mulher numa situação muito mais complicada. Então eu posso citar alguns exemplos. A mulher, ela continua querendo um homem leal e amoroso, mas as políticas que surgiram como resultado da revolução sexual, políticas como a do aborto, por exemplo, tornou o homem uma espécie de um playboy que é completamente despreocupado com o bem-estar da mulher. Então, quando um cara se relaciona com a mulher engravida, qual é a resposta? Aborta. Se ela vai ficar bem, como é que vai ficar a mente dela, como é que vai ficar o corpo dela, pouco importa. Então, as mulheres têm sofrido com isso. A mulher, ela continua querendo um homem presente, um homem que ajude nas tarefas domésticas, que seja um parceiro dela dentro de casa. Mas a revolução sexual não dá nenhum incentivo para o homem ficar em casa, a não ser que seja para ficar jogando videogame ou assistindo Netflix. Então é isso que a revolução sexual produz. A mulher que continua querendo cortejo, a mulher continua querendo romance, e a revolução sexual oferece pornografia.
Oferece aquelas mulheres com corpos esculturais, na maioria retocados por programas de computador, fora do padrão real. E oferecem isso como sendo um modelo de feminilidade. Então as mulheres, elas são as maiores vítimas da revolução sexual. Nós temos uma quantidade imensa de homens que estão consumindo pornografia hoje, e isso tem afetado as mulheres. Porque boa parte da produção pornográfica hoje visa a humilhação das mulheres. Homens que desprezam as mulheres, que xingam as mulheres, que batem nas mulheres. E muitos têm se alimentado desse tipo de sujeira, levado para os seus relacionamentos e tratado as mulheres dessa maneira. Tudo isso fruto da revolução sexual na vida das mulheres. O segundo grupo que muitos sofrem são as crianças. E aqui nós poderíamos dar muitos exemplos. Pensa na geração de crianças, de filhos gerados fora do casamento, ou da imensa geração de crianças que não tem mais pai e mãe dentro de casa, porque os pais se separaram. Então esse grupo de crianças crescendo sem uma família estruturada, organizada. Nós temos ainda as políticas pró-pedofilia que ameaçam cada vez mais as crianças. Prestem bem atenção, porque esse assunto ainda vai crescer. Ele já está sendo discutido no Brasil, e uma das maneiras da discussão é tentar ver a figura do pedófilo não mais como um criminoso, mas como um doente. Isso aí é o primeiro passo para as políticas pró-pedofilia irem crescendo, e vocês vão ver, infelizmente, isso acontecendo no mundo. Nós temos o próprio assassinato de milhões de crianças através do aborto. O aborto acabou se tornando uma espécie de plano B da contracepção. Isso vai chegando até os jovens e adolescentes com a chamada cultura do ficar. Tem um filme bem relativamente famoso chamado Sexo Sem Compromisso, com aquele ator Ashton Kutcher. E a ideia de que você pode ficar se relacionando com alguém sexualmente sem você ter nenhum tipo de envolvimento, de compromisso com aquela pessoa. E essas coisas, irmãos, têm formado a mentalidade sexual de toda uma geração, em torno de devassidão, machismo, objetificação do outro, o abandono da mulher, o estupro, ou tratando a mulher como se ela fosse uma prostituta. Então as mulheres são muito afetadas, as crianças também o são, jovens e adolescentes. Os homens também são afetados. Por um lado, é irônico pensar que o grupo que mais se deu bem na revolução sexual foram os homens. Porque a revolução sexual se levantou com a ideia de que essa organização hierárquica bíblica de homem, mulher, filhos, era algo que estava completamente ultrapassado. Mas os homens parece que se deram muito bem nessa história. Porque o homem hoje, ele pode se deitar com quantas mulheres ele quiser e gerar quantos filhos ele quiser, sem se comprometer com essa mulher ou com os filhos dela. Você pode até me contrapor, dizendo, mas pastor, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, mas existia uma reprovação social. Então você pega lá 2 jovens que tiveram um relacionamento sexual antes do casamento e houve gravidez. Socialmente, o que é que se esperava? Casamento. Se esperava. E quando o jovem se recusava a se casar, isso produziu uma grande reprovação social. Eu acho que muitos de vocês que estão me ouvindo pegaram esse tempo, que as coisas funcionavam assim. Hoje não é mais desse jeito. Hoje o homem sai por aí fazendo filhos à vontade, se não for a justiça colocando alguma coisa no pé dele, ele não tem qualquer compromisso e ele também não tem nenhuma reprovação social. Aliás, a sociedade até aprova. Pensa no consumo de pornografia. Você pode dizer, o homem sempre consumiu pornografia. É verdade, desde quando se ouve pornografia, os homens consomem pornografia. Mas havia também repreensão social. Não era uma coisa bem vista. Era uma coisa que era feita escondida, quase como
o consumo de drogas. E hoje é incentivado. Hoje se tornou uma coisa bonita falar sobre isso. Então os homens parece que eles têm toda a diversão e não têm culpa nenhuma. As mulheres e as crianças é que acabaram sofrendo dano de todas essas políticas que começaram na década de 60. Isso é só por um lado. Por outro lado, houveram danos sim. A gente poderia dizer que a revolução sexual, ela produziu uma geração de homens fracos e efeminados. Foi a revolução sexual que trouxe essa ideia de que o homem tem um lado feminino e que esse lado feminino ele precisa ser devidamente estimulado. Isso gerou uma geração de homens excessivamente sensíveis, chorões, frouxos, fracos, homens que não têm tutano, homens que não têm persistência nos estudos, no emprego, não sabem lidar com situações tensas, são incapazes de despertar o amor em uma mulher, porque eles não dão segurança nenhuma às mulheres. São homens que sabem mais sobre jogos digitais do que a respeito do funcionamento de uma casa. Conhecem vida virtual, mas não sabem quase nada a respeito da vida real. Então foi isso que a revolução sexual produziu nos homens. Homens viciados em pornografia, como eu já falei. E a pornografia ela é tão destrutiva porque ela cria uma espécie de demanda sexual impossível de ser satisfeito na vida real. E esses homens levam isso e acabam destruindo as suas esposas física, mental e espiritual também. Então esse é o caminho que tem sido percorrido. Bom, outra questão é, como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós paramos nesse negócio, nessa situação que chegamos hoje? Eu queria mostrar para vocês que alguns fatores históricos meio que pavimentaram o caminho, prepararam o solo para que a semente da revolução sexual fosse plantada e florescesse, como tem florescido hoje. Eu não quero cansar vocês com teorias, mas eu preciso mencionar isso aqui para a gente compreender bem as coisas que aconteceram. Houve um movimento no século XVIII chamado Iluminismo, e dentre muitas coisas que esses filósofos fizeram, eles defenderam a negação da intervenção de Deus na história. Eles defenderam que Deus existe, mas Deus não se relaciona. Não existe sobrenatural. O mundo é uma espécie de um grande relógio que o Senhor deu corda e soltou, e o mundo hoje continua funcionando através das leis da física e etc. E quando eles fizeram isso, mesmo que essa não tenha sido a intenção primordial deles, eles colocaram em xeque a revelação bíblica, porque a revelação bíblica é sobrenatural. A revelação bíblica fala de Deus entrando na história, Deus fazendo milagres. E esses homens, eles não eram contra a moral cristã. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Se você for estudar a vida e a obra desses homens, vocês verão que eles eram homens que tinham comportamento social irrepreensível, digno de admiração. Mas quando eles começaram a defender que o que está escrito aqui é simplesmente algo criado pelos homens, porque Deus não se revela, Deus não estabeleceu leis, isso simplesmente era a visão religiosa dos discípulos de Jesus. Eles, mesmo que não tivessem tido essa intenção, eles abriram o caminho para que pessoas no futuro viessem dizer o seguinte: se o que a Bíblia diz é simplesmente palavra de homem, então as exigências morais que a Bíblia faz também são palavra de homem. Então esse movimento defendeu essa ideia. Um segundo movimento, já dentro do cristianismo, é esse chamado liberalismo teológico, que eles não apenas disseram que a Bíblia era um livro humano, mas eles foram além. Eles disseram que a Bíblia continha erros e que ela precisava ser examinada como você examina criticamente um livro de história escrito por qualquer pessoa.
Eles, novamente, eu repito, eram homens profundamente morais. Mas a partir do momento que eles começaram a dizer que a Bíblia tem erros, futuramente viria pessoas questionando se a Bíblia tem erros, logo as exigências morais que estão na Bíblia também podem ser erro. E, por último, fora do cristianismo, nós temos esses dois homens aí, que vocês já devem conhecer alguma coisa sobre eles, o Nietzsche e o Freud. O Nietzsche, ele ficou conhecido por conta daquela frase dele, Deus morreu. E ele dizia que para se matar Deus, era necessário matar a moralidade de Deus. Tudo aquilo que Deus ensinava sobre moral, comportamento, certo e errado, precisava ser morto. Aliás, Nietzsche dizia que isso era invenção de homem. E depois o Freud veio, quase como contemporâneo a ele, e ele dizia o seguinte, que a moral sexual cristã produzia neurose nas pessoas. Então, boa parte das depressões, síndrome de pânico, todas essas neuroses que normalmente tomam as pessoas, o Freud dizia, isso é por causa da moral cristã, que é opressora, que não deixa a pessoa se libertar, que diz que a pessoa deve ter pudor na sua sexualidade. Ele dizia que enquanto a pessoa não se descobrir, não abrir mão desses valores, ela não seria plena e não seria liberta dos seus problemas psicológicos. Então, todos esses movimentos, irmãos, foram pavimentando caminhos. Tem outros que eu já citei para vocês em encontros passados, a chamada Escola de Frankfurt, o marxismo cultural. Todos eles vieram com essa ideia que a moral cristã precisa ser repudiada, a moral cristã é ultrapassada, é opressora. E todos esses movimentos juntos criaram um ambiente perfeito para a revolução sexual. Pois bem, isso nos leva a uma outra questão. O que a Bíblia ensina a respeito da sexualidade humana? Nós falamos que a Bíblia possui uma cosmovisão sexual. Isto é, a Bíblia tem parâmetros, princípios, ela estabelece como é que deve ser o comportamento sexual humano. Quando a gente faz essa pergunta, o que a Bíblia ensina sobre sexualidade, a gente precisa entender que essa pergunta é uma pequena pergunta de uma pergunta maior. A pergunta maior é essa: quem é o ser humano? Para você entender qual é o papel sexual da humanidade nesse mundo, você precisa perguntar a pergunta maior primeiro: quem é o ser humano? E o que a Bíblia diz sobre o ser humano? A Bíblia diz que o ser humano é um ser criado. Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, verso 26. A gente vai ler só a primeira parte. Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não sei se você lembra de João 17, quando Jesus está orando, ele ora mais ou menos as seguintes ideias. Ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós o somos. Eu oro para que eles sejam um em nós, assim como eu sou um contigo, eles sejam um conosco. Essa oração de Jesus lança luz em Gênesis 1, 26 e mostra o porquê Deus criou o ser humano. O ser humano, ele foi criado à imagem de Deus, isto é, o ser humano, ele compartilha a imagem divina. E o ser humano, ele foi criado para ter comunhão com Deus. O Senhor Jesus, quando orou lá em João 17, que aqueles que eram dele, ele queria que estivesse para sempre com ele, que fossem um com ele, Jesus está se reportando a isso aqui. O homem foi criado para estar com o Senhor. O homem foi criado para ter uma relação de comunhão com o Criador, se relacionar com Ele, numa comunhão elevada e ininterrupta. Mas a palavra de Deus diz que o pecado entrou nesse mundo,
Essa imagem de Deus, ela continua existindo, mas ela foi danificada. O ser humano, ele rompeu com Deus, ele é completamente contaminado pelo pecado na sua mente, nos seus sentimentos e nas suas atitudes. E uma das marcas que a gente vê imediatamente do pecado em Gênesis 3 é o descontentamento. O homem ficou descontente com a sua mulher, a mulher ficou descontente com o homem, e aí todo tipo de pecado acabou acontecendo por conta desse abandono do Criador. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que o abandono de Deus produz dois grandes pecados. O primeiro é a idolatria e o segundo é a imoralidade. Esses dois pecados, eles estão juntos. Então essa é a pergunta maior, mas nós estamos aqui levantando a pergunta menor. O que a Bíblia diz a respeito da sexualidade humana? Primeiro, Deus criou dois sexos. Verso 27 de Gênesis 1 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então só existem dois sexos, dois gêneros. A Bíblia não faz essa distinção entre sexo e gênero, como os ideólogos da ideologia de gênero estão tentando fazer. Nas Escrituras só tem dois sexos e dois gêneros, homem e mulher. A mulher, ela foi criada por Deus do homem, para estar ao lado dele, física, emocional, espiritual. Ela deveria dar assistência ao homem, ela é chamada de ajudadora, enquanto ele cuidava da criação de Deus. Ela também deveria estar debaixo da autoridade sacrificial e amorosa do seu marido, mesmo sem ser uma pessoa inferior a ele em essência. Então essa é a base da moral sexual cristã. O que mais que a Bíblia ensina a respeito da sexualidade? É que a atividade sexual é reservada exclusivamente para o casamento. Vamos em Hebreus capítulo 13. Eu quero ler essa passagem com vocês. Hebreus capítulo 13. O verso é o de número 4. Hebreus 13, 4 declara o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então veja o que o texto diz, irmãos. Primeira informação: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra, a Escritura está dizendo que o estado matrimonial é um estado honroso, é um estado superior, é um estado desejável. E todas as pessoas que são de Deus devem considerar o matrimônio nesses termos. Isso aqui é uma declaração muito forte para as pessoas que acham que o estado de solteirice é melhor que o estado de casado, é até um estado superior, e que o casamento é um negócio meio indesejado. Ele diz digno de honra. O estado do matrimônio tem que ser honrado entre as pessoas. E ele diz que além da honra do matrimônio, o leito sem mácula também deve ser digno de honra. Essa palavra leito aqui, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra koitos, de onde vem a nossa palavra coito. Então ele está falando do coito sem mácula, o coito que é digno. E onde é que o coito sem mácula, o intercurso sexual é digno de honra e puro acontece? Dentro do ambiente do casamento. E ele termina com uma advertência: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará aqueles que estão maculando o leito. Deus irá julgar aquelas pessoas que estão participando de um coito sujo, de um coito que não está dentro do plano do Senhor. Então, irmãos, o que esse texto está dizendo é que toda forma de adultério e fornicação deformam o propósito de Deus para o casamento.
A sexualidade, diz esse texto, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva para o casamento. Isso é uma coisa que precisa ser falada, porque a sexualidade não é pecaminosa em si e nem é uma concessão ao pecado, como se fosse uma espécie de um mal necessário. Não, ela é um presente, ela é um dom, ela glorifica ao Senhor, e nós temos na Bíblia um livro inteiro dedicado a isso, que é o livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Então Deus honra esse tipo de sexualidade. Respondendo ainda a pergunta, o que a Bíblia ensina sobre a sexualidade humana, é que Deus aborrece certos tipos de práticas sexuais. Vamos lá para Levítico 18 e vamos nomear algumas dessas práticas. Se as discussões que estão ocorrendo no Supremo Tribunal se tornarem lei, é bem provável que a gente vá começar a sofrer algum tipo de sanção judicial por falar e ler passagens como essa que nós vamos ler agora. Então vamos ver aqui alguns tipos de práticas sexuais que Deus nas Escrituras aborrece. Levítico 18, verso 22, diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Capítulo 20, verso 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então aqui é o que nós chamamos hoje de homossexualidade. Deus chama de abominação. Em outras palavras, é algo repugnante diante do Senhor. É sexo entre iguais. E no Antigo Testamento isso era tratado com morte. Capítulo 20, verso 15, tem uma outra prática que Deus abomina. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, matarás o animal. Se uma mulher se chegar a um animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre eles. Aqui é a prática da bestialidade, sexo entre criaturas completamente diferentes. Deus também diz que abomina, é repugnante aos olhos dele. Capítulo 18, verso 6. Capítulo 18, verso 6 diz: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez, eu sou o Senhor. E ele vai descrever no restante do capítulo, você pode ler relacionamento entre pai, mãe, genro, nora, e ele vai descrevendo tudo aquilo que hoje nós chamamos de relacionamentos incestuosos, pessoas por demais parecidas. Irmãos, e todos esses pecados, eles eram tão sérios aos olhos de Deus, que eles deveriam ser punidos com morte. Então essa é a ética sexual que nós encontramos no Antigo Testamento. A questão é, o Novo Testamento endossa essa ética? Essa ética ela só pertenceu ao povo de Israel? Ou o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos endossaram a ética sexual do Antigo Testamento? E aí a gente pode ir para passagens, tem muitas, mas eu vou mencionar apenas 1 Coríntios capítulo 6. A partir do verso 9, e a gente tem aqui um endosso da ética sexual do Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, declara assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o que o texto está dizendo é que as pessoas que são dominadas por esses pecados de naturezas sexuais, que ele chama de impuros, adúlteros, efeminados, sodomitas, ele diz as pessoas que são constantemente dominadas por esses pecados, que elas não vivem arrependidas diante de Deus por conta desses pecados, o texto diz, elas não vão entrar no reino de Deus, mesmo que estejam dentro de uma igreja evangélica, mesmo que estejam se afirmando como cristã, essas pessoas não fazem parte do povo de Deus, porque a prática repetida e não arrependida desses pecados é uma manifestação de descrença, de que você não conhece a Deus. Então o que nós estamos tentando mostrar aqui, irmãos, é que a ética sexual do Antigo Testamento, ela é endossada pelo Novo. Então esses padrões, eles continuam para a gente hoje. Pois bem, isso me leva a uma outra questão, aqui bem mais espinhosa, viu? E áspera. Alguns de vocês até não vão gostar e eu já vim preparado para isso. A igreja tem abraçado a revolução sexual. A igreja de Deus sempre foi o povo do Senhor, e que o povo do Senhor ao longo dos séculos tem se levantado contra o pecado e às vezes denunciado o pecado cultural. Não apenas denunciado o pecado dentro do seu corpo, mas o próprio pecado social. Olha os profetas do Antigo Testamento, o João Batista, todos eles se levantando e pronunciando o juízo de Deus contra o comportamento dos pagãos. Então a questão é, a igreja tem abraçado a revolução sexual? Tristemente, eu respondo, sim. E eu vou dar para vocês alguns exemplos. O primeiro é esse aí. A contracepção recreativa. Irmãos, a Bíblia não proíbe expressamente a contracepção. Inclusive eu acho equivocado, errado o pensamento católico romano, que toda forma de evitar filhos é pecado. Eu acho isso muito equivocado. Contudo, a revolução sexual, ela se apropriou da contracepção para garantir sexo livre de compromisso, livre de consequência e ilegítimo. Sexo pelo sexo. Sexo apenas como recreação. E muitos cristãos estão se apropriando da contracepção por motivos errados. Por considerar que filhos são fardos, por considerar que filhos impedem a carreira, que filhos atrapalham o casal. O que eu estou dizendo aqui é que há uma linha muito fina entre você ser responsável, procurando o melhor momento da sua vida para gerar filhos, e o pensamento egoísta, avarento, da fuga de compromissos, de simplesmente querer que sobre mais dinheiro no seu orçamento para fazer viagens e desfrutar de tantas coisas em vez de gerar filhos. Há uma linha muito fina entre as duas coisas. E todo casal precisa buscar a iluminação do Espírito Santo para você ter essa visão muito correta, se você está sendo responsável mesmo, ou se você está sendo omisso diante de Deus. Porque se você estiver, tenha certeza, você certamente abraçou esse aspecto da revolução sexual. Uma outra prova que a igreja tem se curvado diante da revolução sexual é o que chamamos do divórcio ilegítimo. Irmãos, há muita discussão em torno do assunto divórcio, desde posições mais restritas e outras mais abertas, mas independente do caminho que se anda, eu acho que todos vocês vão concordar com a seguinte ideia, que o divórcio chegou com toda a força na igreja.
E que hoje nós estamos vivendo uma situação em que o número de divórcio entre cristãos está cada vez mais próximo do número de divórcio entre não cristãos. E quando isso ocorre, alguma coisa está errada. E quando a igreja de Deus se cala em reprovar esses tipos de divórcios ilegítimos, ela está dando uma prova de que ela se curvou diante da revolução sexual, que defende o divórcio por qualquer motivo. Uma outra prova que a igreja tem se curvado diante da revolução sexual: a fornicação, o chamado sexo pré-marital. É chocante, irmãos, o número de jovens solteiros cristãos que estão violando o padrão de pureza estabelecido por Deus na Bíblia e vivendo vida sexual ativa. E eles se sentem confortáveis consigo mesmo, eles se sentem confortáveis com Deus e até com a igreja, porque eles vivem sem reprovação. Eles não são repreendidos, eles não sofrem disciplina eclesiástica. Parece que está acabando aquela expectativa de que o jovem cristão ele viva puro, casto, buscando a plenitude do Espírito Santo para se sustentar até assim o dia do casamento. E isso tem causado um malefício terrível à juventude. Porque esses jovens, eles vivem nessa situação por anos a fio, pulando de relacionamento em relacionamento, e eles vão se desenvolvendo, crescendo, os anos vão passando, e eles são imaturos, eles são fracos, eles têm a fé fraca, eles não têm santidade de vida, eles não têm fervor no coração, eles são imaturos espiritualmente, porque eles não se desenvolvem espiritualmente por causa desse tipo de pecado. Jovens sem firmeza espiritual, jovens que não têm fervor pelo Senhor, pelas coisas de Deus, porque esses pecados eles vão drenando tudo que você tem. O Espírito Santo vai deixando de atuar dentro do seu coração, e isso tem acontecido e produzido uma geração de jovens fracos espiritualmente. Uma outra coisa, isso aqui é espinhoso, viu? O casamento tardio, o adiar o casamento o máximo que você puder. Isso é revolução sexual. E aqui a igreja abraçou isso aqui. O casamento se tornou uma espécie de recompensa para pessoas que são bem-sucedidas nas suas carreiras e que têm vasta experiência sexual. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que o impulso sexual é uma dádiva de Deus. E o casamento foi o meio que Deus estabeleceu para satisfazer esse impulso. E quando um jovem fica adiando a satisfação desses impulsos, retardando, porque tem que ter carreira consolidada, tem que ter um apartamento, tem que ter casa, tem que ter mestrado e doutorado, isso só vai reforçando no coração dele as tentações, o mundanismo, a lascívia e a queda, e eles acabam indo contra a própria fisiologia que Deus lhes fez, às vezes lutando contra esses impulsos por 10, 15 anos além daquilo que deveria ser o necessário. Isso é uma prova que a igreja tem se dobrado diante disso. Então há uma pressão para que os jovens tenham carreira consolidada, e essas questões só têm atrapalhado, e novamente reforçando as fileiras dos jovens que vivem na lascívia e que não amadurecem espiritualmente. Uma outra questão, o aborto. Já se percebe assim na geração mais jovem de cristãos, que muitos deles não são mais comprometidos com a posição pró-vida. Então, se a gente não reforçar isso nas nossas igrejas e em casa, logo logo essa batalha vai ser uma batalha perdida também. E a própria homossexualidade dentro da igreja. Vários pastores, irmãos, têm apoiado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A igreja já não é mais aquela vanguarda. Nós temos alguns exemplos. A Igreja Anglicana do Brasil,
ela já está fazendo casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mais próximo da gente tem a história da Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió. Não sei quantos de vocês acompanharam, mas a igreja decidiu em assembleia que faria casamento de pessoas do mesmo sexo. Para quem gosta um pouco de teologia aí, dos teólogos americanos, um cara chamado Rob Bell, tem muitos vídeos dele na internet, ele é a favor disso. Homens, que esse eu fiquei tremendamente chocado, um cara chamado Daniel Kirk, que era um professor, um grande professor de grego no seminário de Fuller, nos Estados Unidos. Ele defende a ideia de que Deus vai mudar esse conceito. O raciocínio dele é assim: do mesmo jeito que no Antigo Testamento existia a restrição da circuncisão e que no Novo Testamento Deus eliminou a circuncisão, Deus vai fazer a mesma coisa com o casamento gay. É restrito no Antigo Testamento, mas no Novo vai chegar a hora que Deus vai abolir. Ele acredita que Deus está em constante mudança. Vários jovens cristãos já não consideram os pecados relacionados ao homossexualismo como uma coisa tão grave. Não consideram. Alguns estão retratando os pecados relacionados à homossexualidade no mesmo patamar dos pecados heterossexuais, como se fosse a mesma coisa. E a Bíblia não retrata dessa maneira. Então você imagina dois jovens, homem e mulher. Eles têm relação sexual antes do casamento, por causa de lascívia, desejos impuros entre eles. E você tem dois homens que têm relação. Tem muita gente querendo equiparar as duas coisas, quando a Bíblia não faz isso. A Bíblia coloca o pecado homossexual num nível abaixo. Ele é mais vil. A gente poderia mostrar referências, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu posso depois passar as referências para você olhar. No Antigo Testamento, quando um homem e uma mulher não casados, eles tinham relações sexuais antes do casamento, qual era a punição? A punição é que o jovem tinha que procurar o pai da moça, ele pagava um dote para o pai da moça, e ele deveria tomar aquela jovem como sendo sua esposa. Esse era o pagamento. E a partir daquele momento a situação estava resolvida, o pecado estava expiado, e ele continuaria a vida dele social normalmente no povo de Israel. Não era assim com os pecados homoafetivos. Eles eram punidos com morte. E no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, depois você lê lá a partir do 18, o pecado homossexual, ele é colocado como sendo o pecado supremo de um povo, de uma sociedade que deu as costas para o Senhor. Ele diz que Deus entregou uma disposição reprovável para desonrar os corpos entre si. Esse é o pecado supremo. Então não se pode colocar os dois pecados no mesmo nível. Todo pecado sexual é horrível, é destrutivo, traz consequências. Mas a Sagrada Escritura coloca o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo num nível abaixo, numa vileza muito maior. Irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês é que há uma espécie de acomodação ao espírito da nossa época. Há uma espécie de omissão. Essa omissão, ela tem começado nos púlpitos, e ela tem chegado às nossas casas, e essa omissão é uma forma de traição a Deus. Nós estamos traindo o Senhor. Nós estamos traindo o Senhor quando nós deixamos de afirmar aquilo que a Escritura afirma por causa do politicamente correto. Nós estamos traindo o Senhor quando nós interagimos com programas de televisão em que essas coisas são promovidas. Nós estamos traindo o Senhor. E nós estamos numa situação em que nós estamos com medo, temendo os rótulos de homofóbico, de preconceituoso, de estar disseminando discurso de ódio. E esse silêncio é um silêncio covarde. É um silêncio em que nós estamos preferindo o louvor de uma cultura apóstata e ímpia, em vez da aprovação do Senhor.
Então, se nós continuarmos do mesmo caminho que estamos, nós vamos caminhar um pouco mais, algumas gerações em que nas igrejas será ensinado que não existe prática sexual pecaminosa, que o sexo é amoral, o sexo é como você escolher a meia que você quer usar. Pois bem, então vamos agora caminhar para algumas conclusões, para depois a gente orar. Primeiro é que nós precisamos falar mais a respeito de sexo na igreja. E eu acrescentaria, falar em casa também. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a nossa sociedade é uma sociedade tremendamente sexualizada. E que se nós não falarmos na igreja e em casa, alguém vai falar. Alguém vai ensinar. Nós temos que falar também, e eu diria que especialmente a nós que somos o povo de Deus, nós temos que falar da sexualidade não apenas nos seus aspectos negativos, fornicação, adultério, pornografia. Nós temos que falar dela também em seus aspectos positivos. Honra a Deus, glorifica ao Senhor, é para ser desfrutado, é para ser celebrado dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos falar isso. Os pais precisam falar isso com seus filhos. A segunda conclusão é que nós precisamos ensinar que o ficar, a cultura do ficar, segue o mesmo princípio da prostituição. É significativo como muitos jovens cristãos já se curvaram diante desse aspecto da revolução sexual. Eles ficam com um, fica com outro, fica com outro. E o que nós estamos dizendo aqui é que ficar segue a mesma forma da prostituição. A prostituição é você desfrutar do corpo de alguém, você desfrutar das carícias de alguém, você desfrutar da companhia de alguém, dos beijos de alguém, seja lá do que for, sem você se comprometer com aquela pessoa. Isso é o ficar. E nós precisamos restabelecer que isso é pecado. Isso se tornou normal nas igrejas. Fulano fica com fulano, fulano fica com fulano, ninguém reprova, ninguém fala nada. Nós precisamos reafirmar que o solo perfeito, onde o amor, ágape e a boa sexualidade se desenvolvem, é o solo do compromisso. A gente precisa realçar isso. E aqui vamos para uma questão um pouco mais áspera. Nós precisamos restabelecer o princípio de adiar o namoro, o hábito da corte e o apressar o casamento. Esse tem sido o comportamento do povo de Deus durante muitos anos. Os cristãos sempre procuraram adiar o compromisso. Eu falo adiar o compromisso em vez de adiar o namoro, porque namoro é algo muito novo. Eu não sei se você sabia disso. A cultura do namoro é de 1930 para cá, começou um dia desse. Então, o povo de Deus tem tido esse comportamento. Adiar o quanto puder o comprometer-se com alguém. Quando se compromete, se estabelece um vínculo fundamentado especialmente na amizade e no companheirismo. E ao mesmo tempo, não demora para se casar. Essa tem sido a conduta cristã dos jovens durante séculos. A igreja abandonou isso. Na nossa igreja, tivemos o privilégio ano passado de ter vários casamentos de jovens. Eu escutei de irmãos da igreja, da nossa igreja, dizendo: eles são muito novos. Podia adiar mais um pouco. Esperem mais um pouco. Aproveitem mais a vida, como se casar não envolvesse aproveitar a vida. Por trás disso, irmãos, está aquela mentalidade que o casamento é um estado inferior, ou que o casamento necessita de uma vida financeira completamente consolidada, ou que requeresse de você um tipo de maturidade que você só pode ter depois dos 30 anos. A igreja se curvou nesse aspecto. E o fato de alguns de vocês agora estarem me olhando com espanto, como se eu estivesse falando um absurdo muito grande, já é a prova de que vocês beberam e foram enredados pela revolução sexual e nem sentiram isso. Então o que nós estamos dizendo é que os jovens precisam adiar o namoro. Eles começam cedo demais.
Eles namoram muitas pessoas ou namoram a mesma pessoa durante muito tempo. E esse processo todo gera intimidade, vai tornando o casal mais próximo e os limites vão sendo alargados. E o resultado é ou um namoro de lascívia, em que eles não consumam o ato, mas vivem naquela lascívia, lutando todo o tempo, ou eles consumam logo o ato e vivem aquele relacionamento todo no ato. Qualquer uma das duas opções produz fraqueza espiritual, produz uma vida cristã pífia e fraca. Essa é a explicação para muitos jovens que têm sido infiéis ao Senhor. Então o que nós estamos dizendo aqui é que a saída é adiar o namoro. Os pais podem ajudar isso. Eu queria dizer que os pais estão inclusive atrapalhando em muitos casos isso, porque eles não falam, eles não ensinam, e quando o filho vai completando 17, 18, 20 anos, não começou a namorar, os pais ficam preocupados. Já teve pais que me procuraram desesperados: não namora, empurro para um, empurro para outro. Eu digo: não empurre, meu irmão, espere no Senhor. Então adie o início. E os jovens, eles precisam restabelecer a prática da corte. Um relacionamento fundamentado em amizade e comunhão com Deus, sem carícias. Isso, irmãos, produz um casamento forte. Isso produz um tipo de relação em que o Espírito Santo vai unir vocês. E unido pelo Espírito Santo, vocês terão muito mais força para lutar e permanecer casados diante de todos os desafios que o casamento traz. A corte é um modo de você manter a santidade do seu corpo e a santidade da sua mente. E você está ao lado de uma pessoa em que os dois estão crescendo espiritualmente juntos, em vez de os dois estarem sendo drenados pelo pecado. Então, restabelecer a corte. E depois de iniciar o namoro, não demorar muito tempo para casar. É falsa a ideia de que você precisa ter tudo consolidado. Você precisa do básico, o elementar, o mínimo. E uma das boas coisas que Deus nos dá no casamento é aquela coisa em que os dois unidos constroem juntos. Isso é muito prazeroso, isso une o casal. Um outro princípio é que nós precisamos fazer o uso da disciplina eclesiástica para os pecadores impenitentes. Isto é, as pessoas da igreja que têm uma conduta sexual desordenada e que não se arrependem e abandonam o seu pecado, essas pessoas precisam devidamente serem disciplinadas pela igreja, serem aconselhadas, mas também serem admoestadas, e não havendo arrependimento, essas pessoas serem excluídas da comunidade da fé. A Bíblia ensina isso. É uma forma de mostrar que a igreja de Deus deve ser santa e evitar o fermento do pecado no meio do povo de Deus. O outro eu já mencionei, não vou demorar muito nele, é que a homossexualidade é um pecado terrível. Ele é pior do que todos os outros pecados sexuais, os pecados consentidos, no caso. Não estou colocando estupro e outras coisas, mas entre os pecados consentidos, ele é o pior. Nós já mostramos as referências sobre isso. E para a gente terminar, eu queria dizer isso, que é um grande desafio para a gente, especialmente que nós estamos vivendo essa situação no Supremo Tribunal hoje, em que isso, sendo aprovado, pode ter reflexo sobre nós, mas ainda assim, nós precisamos pregar a ética sexual bíblica para a nossa cultura. O que eu estou dizendo é que esses padrões que nós falamos aqui hoje pela manhã, eles não são só requeridos da igreja, é para o mundo inteiro. Deus é o Senhor do mundo inteiro. Ele é Senhor de toda a criação. A ética sexual, ela não pertence só à igreja, e ela não deve permanecer só dentro da igreja.
todas as criaturas do mundo, inclusive as não convertidas, elas devem submissão e obediência a Deus. E o dia quando elas comparecerem no juízo final, elas serão julgadas por Deus de acordo com a conduta que elas não tiveram. Deus vai requerer delas uma conduta típica de quem é dele, mesmo que eles tenham afirmado descrença a vida inteira. Então o que nós estamos falando, irmãos, é que os padrões divinos a respeito do casamento e do sexo, eles são universais. E quando as pessoas desobedecem, dão as costas para esses padrões, o povo de Deus precisa se levantar e falar isso. Precisa denunciar, precisa chamar ao arrependimento. Nós precisamos lembrar que a sociedade ocidental, ela foi construída em torno da moral sexual cristã. E que se a gente abandonar isso, vai despencar a sociedade inteira. Não é só a igreja não. O Estado, a família, tudo vai ruir. Isso é bíblico, irmãos. Os profetas do Antigo Testamento, eles se levantaram contra a injustiça e a imoralidade das nações pagãs. Um caso bem emblemático no Novo Testamento é o João Batista e o Herodes. E a Herodias, vocês lembram lá da história. O João Batista chegando para aquele cara que era um pagão, um ímpio, dizendo para ele: você não tem o direito de estar casado com essa mulher. Você casou com a mulher do teu irmão. Ora, Herodes era um pagão. Herodes não era parte do povo de Deus, mas o João Batista estava colocando a ética sexual, a ética de casamento de Deus e cobrando um ímpio. E ele morreu por causa disso. Então nós precisamos pregar. Aliás, irmãos, a igreja é a única voz que existe hoje que pode sustentar essa sociedade. Então nós temos que pregar contra. Nós temos que pregar contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos que pregar contra isso. Irmãos, até nas sociedades antigas, Roma e Grécia, que ficaram conhecidas por serem tão pervertidas, incentivarem o homossexualismo ou a homossexualidade, o casamento entre homem e mulher era respeitado como sendo uma instituição basilar. Nunca aconteceu o que está acontecendo hoje. E essa perversão, ela não vai parar por aí, vocês podem ver. Logo, logo, já tem gente que falou disso no Brasil. Casamento com crianças, pedofilia. Já li a respeito de movimentos na Alemanha de casamentos com animais, poligamia. Então, quando você abre mão da moral sexual bíblica, irmãos, você abre uma porteira para todo tipo de perversão. E a igreja, repito, é a única voz que pode sustentar a sociedade. Então, a sociedade ocidental, ela foi construída sobre esse fundamento: casamento entre homem e mulher monogâmico. O abandono disso vai destruir a nossa sociedade. E a igreja foi eleita por Deus para ser a voz profética dos céus a respeito desse assunto. Então, meus irmãos, esse era o tema que eu queria trazer para vocês. Recomendo que vocês orem, que vocês voltem a ele. Essa palestra vai estar no canal da nossa igreja. Você pode dividir ela com outras pessoas. E depois de ouvir tudo isso, orar ao Senhor, tomar as decisões que você precisa tomar para que a nossa igreja venha honrar e glorificar o Senhor a respeito desse tema. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Tua palavra é viva. A Tua palavra é atual. E ela fala, Senhor, coisas duras para o homem moderno, ímpio, ensimesmado, dono de si mesmo. Nós nos entristecemos, Senhor, quando olhamos para a nossa cultura e vemos uma geração de pessoas revoltadas contra o Teu domínio e contra os valores do Evangelho. Nós também nos entristecemos ao ver a Tua igreja, que deveria ser o sustentáculo e o baluarte da verdade, tantas vezes prostrada
diante dessas coisas, diante do mundo, do pecado, da perversão, sem assumir a sua postura de ser a voz profética da geração. Nós nos arrependemos por isso, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos as discussões que estão acontecendo no Supremo do nosso país. Nosso desejo, Senhor, é que essas resoluções não passem e que o Teu povo continue tendo a liberdade devida para pronunciar publicamente todo o conselho de Deus. Mas se é da Tua vontade, Senhor, que nós passemos por essa situação, nós clamamos que o Senhor nos dê a mesma resolução dos mártires da fé, que nós não tenhamos vergonha de afirmar a Tua verdade, mesmo que isso produza repreensão social, multas, quem sabe até prisão. Nós queremos, Senhor, de fato ser comprometidos com o Senhor e não buscar o louvor de uma sociedade ímpia e caída, mas ter a aprovação do Senhor como homens e mulheres fiéis a Ti. Pedimos também por nossas famílias, que o Senhor nos ajude a levarmos o ensino da Tua palavra a respeito da moralidade sexual para dentro da nossa casa e sermos as pessoas que vão formar os valores sexuais dos nossos filhos. Nós também clamamos pelos jovens que tanto têm sofrido com as pressões desses movimentos, para que o Senhor conceda a eles resolução, força, graça, para que eles afirmem a Tua verdade e para que eles sejam cheios do Espírito Santo e através do Teu poder, ó Deus, venham subjugar todas as paixões da carne. Peço para que aqueles que estão em relacionamentos sejam movidos pelo Teu Santo Espírito à santidade, que eles desenvolvam entre eles o amor ágape, que eles vejam beleza nisso, alegria nisso, que o Senhor os preserve do mal, do pecado e da corrupção das paixões. Pedimos também por nós que somos casados, para que o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, venha instruir o nosso coração todo dia, para que nós não sejamos enredados pelas tentações, mas que nós sejamos puros, santos, e venhamos a desfrutar da sexualidade estabelecida pelo Senhor, de forma madura, plena, alegre, com espírito de louvor a Ti. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.